Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura e finalizaremos a obra Coisas da Vida, certo? Então, nessa aula, nós veremos os capítulos restantes 22, 23, 24 e 25, certo? Bom, então vamos lá, peguem o livro de vocês e abram na página 90. Possamos começar a ler o capítulo 22, De repente, um monstro assustador, certo? Bom, neste capítulo, nós veremos que Letícia aparecerá na reunião de pais e aparecerá da forma que Fernanda temeu, certo? Embriagada. Então, ela aparecerá embriagada. Fernanda e Caio irão ficar surpresos e sem reação e muito decepcionados também. Nós veremos que Pilar irá tirá-la do meio da multidão que se forma, certo? Das pessoas que ficam ao redor vendo aquela cena. E nós veremos que isso será o pontapé para o que seria a ruína de vez da família, certo? Então vamos lá ler o capítulo, certo? Para que nós possamos entender como isso acontece. Página 90. Fernanda não acreditou quando a viu. Num relance, quase uma imagem irreal, mas insuportavelmente assustadora. Assustou-se, o medo fazendo-a tremer de forma incontrolável enquanto ela se afastava da parede em que estava encostada, na qual ainda se apoiava com uma das mãos. Empalideceu, gaguejou, as palavras chegando aos seus lábios e não conseguindo serem ditas, perdendo-se numa confusão, o inesperado daquela repentina aparição deixando-a desnorteada. Abria e fechava a boca, sem saber o que fazer, olhando desorientadamente para lá e para cá, até se fixar em Caio. Enquanto o ônibus parava muito vagarosamente diante do colégio, estendeu a mão em desespero para ele e o chamou. Caio, Caio, Caio. Não conseguiu dizer mais nada. Viu voltar-se para ela e assustar-se com a palidez de seu rosto. Tornou a chamá-lo. Correu em seu encalço, enquanto ele saiu no meio dos outros estudantes. Chamou-o pela terceira vez. Ele nem sequer voltou-se para olhá-la. Sorria de alguma coisa que Ovelha disse. Fábio e Anjinho arrastaram-no para dentro do colégio. Caio nem teve tempo de vê-la avançando na direção de Fernanda, cambaleante, abrindo caminho entre outras crianças e os pais e mães delas, repetindo seu nome, a voz pastosa, as palavras embaralhando-se em seus lábios, diluindo-se na embriaguez indisfarçável que a fazia de esforçar-se para continuar de pé, apoiando-se nas pessoas na lateral do ônibus, dos carros, em qualquer lugar. Aqui nós vemos que Fernanda ela fica muito surpresa e desesperada, porque tanto ela quanto o irmão, Caio, eles escondem das pessoas, dos amigos, dos professores, da escola, o que se passa em sua família, certo? Então, vocês puderam observar ao longo do livro, dos capítulos, que eles vêm sempre mentindo. Eles mentem tanto para a mãe quanto para as pessoas quando perguntam sobre a mãe, certo? E da mãe deles. Porque eles não querem ter que enfrentar e passar por essa situação que acabou de acontecer, certo? Que nós acabamos de ler. E que é a situação que eles temiam. Eles temiam que isso acontecesse, que a mãe chegasse a tal ponto de aparecer na escola embriagada. Então, assim, todos veriam a questão do problema que eles passam, certo? De que Caio e Fernanda passam. Então, agora todos irão compreender por que eles sempre escondem dos outros falar sobre a mãe e dizer sobre ela porque ela não comparece, certo? Então, nós veremos aqui o que seria a crise, a ruína, certo? Da família. Mãe, incredulidade, medo, vergonha. Um constrangimento crescente e assustador encurralou Fernanda,
junto à porta do ônibus. Ela tentou entrar, mas perversamente a porta se fechou bem diante de seus olhos, que se arregalaram, presas fáceis de um pânico indescritível quando ela a chamou. Fernanda começou a chorar, todo mundo olhando, todo mundo cochichando e apontando-a, entregando-se a uma curiosidade cada vez maior. Mãe. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela não conseguia parar de chorar, enquanto Letícia se aproximava, cambaleando, repetindo seu nome carinhosamente, estendendo-lhe os braços e oferecendo as mãos com generosidade. Aqui nós percebemos então que Letícia, ela não nós tínhamos uma concepção, certo? Nós deduzimos aqui, analisamos, que talvez Letícia não se importasse com a situação, certo? Que ela tivesse conhecimento, mas não se importasse, ou seja, que ela estava indiferente. Mas na verdade nós vemos que ela chegou a tal ponto de se recolher, ou seja, de ficar reclusa em seus sentimentos, ou por luto, ou pela questão do peso todo da família, dos problemas vir para ela depois do falecimento do marido, que ela acabou não enxergando que o que ela estava fazendo era ruim e prejudicial aos filhos dela. E nós percebemos aqui que ela não consegue perceber isso, que é prejudicial. E ela se depara com isso, vocês vão perceber adiante, que ela irá se dar conta disso ao ver a filha chorar e fugir dela, certo? E no capítulo seguinte, Chorar Só é Pouco, que Pilar irá conversar com Letícia e falará justamente isso, certo? Irá fazer com que Letícia caia em si e perceba o que está de fato acontecendo e por que seus filhos fogem dela, certo? Porque eles se sentem constrangidos e não querem falar com as pessoas e para as pessoas sobre ela, certo? Chorar Só é Pouco, página 94. Pilar entrou na sala e a olhou com severidade. Letícia chorava, o rosto pálido, a vergonha nos olhos vermelhos e sofridos, arrependimento e preocupação. Por um instante, Pilar hesitou entre a generosidade e a recriminação, entre a compreensão e a censura implacável. Podia ser bondosa, podia também dizer mais algumas coisas, palavras duras, aspereza feroz. Letícia sabia que tinha feito algo simplesmente imperdoável. Havia medo em seus olhos. Pilar sabia em que ela estava pensando, o que a preocupava. Tomou uma forte respiração e finalmente aproximou-se, cara amarrada, um pouco de severidade, mesmo que aparente. Não ia fazer mal algum a Letícia naquele momento. Sentou-se a seu lado. Não disse nada, apenas a encarou, o silêncio perdurando ainda por uns instantes. Letícia parou de chorar e a olhou. Os dois estão lá em casa, não se preocupe, tranquilizou-a Pilar. Ah, graças a Deus, gemeu Letícia mais calma. Mas disseram que não vão mais voltar para cá. Letícia bufou, desanimada. Não posso culpá-los. Olharam-se. Só isso? O quê? É só isso que você tem a dizer? O que você quer que eu diga mais? Não sei, acho que chorar não é o bastante. É pouco, muito pouco. Os dois nunca me perdoarão. Se você quer o Caio e a Nandinha de volta, vai ter que lutar por eles. E lutar muito. Lutar, repetiu Letícia desanimada. Como lutar? Bem, você poderia começar deixando de mentir para você mesma. Hein? Meu bem, é melhor você parar de se enganar, inventando desculpas para você mesma e encarar os fatos. Que fatos? Não sabe? Você não sabe mesmo, Letícia? Letícia hesitou por um instante, olhos defensivos e ainda marejados de lágrimas. Pilar levantou-se, nenhum sorriso, pouca compreensão, uma dureza que doía mais nela do que em Letícia. Tinha certeza. Olharam-se em silêncio por alguns segundos. Dizer mais o quê?
Os seus filhos estão em minha casa, disse enquanto saía. Se você quer mesmo que os dois voltem para casa, vai ter que lutar por eles, querida. E lutar muito. Então aqui nós percebemos que Letícia se cegou tanto com relação à situação, aos problemas, ficou tão alheia, como se ela tivesse se imergido em um mundo, certo? Em sua tristeza, em sua solidão, que ela esqueceu que as atitudes dela, a bola de neve, certo? Dos problemas que acumularam e da cumulativa decepção dos filhos com relação às suas atitudes. Então, nós vemos aqui que Letícia demora um pouco para entender, para cair a ficha, certo? Com relação a tudo que vem acontecendo e aconteceu e que agora explodiu. Quando eu digo explodiu, é que veio à tona os problemas, não foi mais possível ela apenas, o que nós podemos dizer com a expressão levar com a barriga, certo? Então, agora ela se vê tendo que reconquistar os filhos, certo? E também se vê desesperada, porque ela tem que reconquistar os filhos, mas também tem que lutar contra o vício, certo? Então, em um ato desesperador, que no capítulo 24, apelo, ela irá à casa de Pilar para pedir desculpas aos filhos e para retomar a sua família, certo? A reconstruí-la. Então, nós veremos nesse capítulo que ela encontrará todos à beira da piscina, e o narrador descreve que seria uma fotografia familiar, um cenário familiar, certo? E ela irá desabafar dizendo que ela precisa de ajuda e admite que é alcoólatra, certo? Então aqui nós vemos a redenção de Letícia e que ela consegue refletir e reconhecer os seus erros e também reconhecer o seu vício. Então, que seria o primeiro passo, certo? Para que ela consiga reconstruir e reestruturar a sua família, certo? E nós veremos que Fernanda, apesar do desabafo dela, somente Fernanda voltará com ela para casa, mas em seguida veremos que Caio também irá, certo? Então, proponho a leitura da página 98 do capítulo, certo? Para que nós possamos entender, visualizar o que acontece. Pilar puxou-o discreta, mas firmemente por uma das presilhas da calça e com a voz baixa disse: "Volta aqui." Fernanda olhou-a despojada de ressentimentos maiores, mas o temor que Letícia entreviu em seus olhos machucou-a dolorosamente. Parou sem saber exatamente o que dizer, confusa. Pensou, atrapalhou-se nas muitas belas palavras que tencionava dizer, aquelas que ensaiara durante toda a semana. Nenhuma delas servia para aquele momento. A inutilidade de todas afligiu-a implacavelmente. Todos continuaram calados, esperando que ela dissesse alguma coisa. Desejando, Fernanda sorriu esperançosa, mas ainda timidamente, que dissesse alguma coisa. Parou, o medo aprisionando a determinação em suas palavras, atormentando-a com um receio cada vez maior. Eu sou uma alcoólatra, disse finalmente, o esforço a fazendo arquejar ansiosamente. E preciso de ajuda. Seus olhos foram de Caio para Fernanda e dela para ele várias vezes, angustiada, ansiosa. Preciso de minha família. Eu preciso muito de minha família. Abriu os braços num apelo cheio de melancolia e esperança. Eu não posso oferecer muito, eu não posso prometer tanto. Eu quero. Entre as lágrimas que caíam de seus olhos, viu Fernanda correr em sua direção e a abraçar fortemente. Seu coração encheu-se de alegria. Letícia procurou Caio com os olhos e o encontrou ainda carrancudo e contrariado junto aos tios. Sorriu e estendeu-lhe a mão, pedindo: "Vem, filho, vem que eu vou precisar muito de alguém tão durão como você em casa por um bom tempo." Bom, então neste capítulo nós vemos que ela consegue se redimir e apesar de Caio ainda se sentir um pouco receoso
com relação à mudança dela, certo? A redenção dela, de fato, mas que ela chega a um consenso com os filhos, certo? Eles chegam a uma solução e a um entendimento. E no último capítulo, capítulo 25, o primeiro passo, nós vemos que Letícia concorda em ir ao grupo de alcoólicos anônimos junto com os seus filhos. E esse seria o primeiro passo que ela dá para vencer o vício, certo? O alcoolismo, certo? E nós vemos então, por fim, que Caio e Fernanda tiveram finalmente um momento em que se sentiram contentes com uma atitude da mãe. E dessa forma o livro Coisas da Vida finaliza, certo? Com o final feliz, ou seja, a Fernanda dando o primeiro passo a reconhecer o seu vício e a procurar ajuda, certo? Bom, e para fixarmos o que nós acabamos de estudar, os capítulos que lemos e com relação também à finalização do livro, proponho a seguinte questão. Escreva um pequeno texto refletindo sobre os malefícios do alcoolismo, certo? Então, essa é a proposta de atividade para a finalização do livro. Então, vocês podem trazer tudo o que vocês absorveram, a opinião de vocês, para fazer essa reflexão, certo? É isso e até a próxima aula.